Por que procuras entre os mortos aquele que vive? E aí a gente consegue entender um pouco da história de Jesus. E imaginando todo o sofrimento, desde o início, desde o início do nascimento de Cristo até a morte dele, são histórias que nos inspiram, mas o sacrifício na cruz, o propósito da cruz, nos traz hoje a salvação e um sentido à vida, porque quem não tem Cristo não tem sentido à vida. Mas aquele que tem a Jesus, com certeza esse sabe para onde vai, para onde quer ir. Cadê meu celular? Amém? Abra sua Bíblia, me dá aqui. Abra sua Bíblia no livro, está aqui na tela, né? Está linda essa tela aí. E o Senhor, Ele é maravilhoso, conselheiro, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Hoje, domingo de Páscoa, domingo onde muitos estão verdadeiramente com o coração voltado para a palavra. Alguns ainda estão vivendo a Páscoa do chocolate, né? A Páscoa do chocolate é aquela Páscoa onde muita gente dá ênfase a ganhar um presente, a um chocolate, né? Mas não é assim. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19, versículo 17 em diante. João, capítulo 19, versículo 17 em diante, que diz: E levando eles as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico chama-se Gólgota, onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os príncipes e sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas que ele disse: Sou o rei dos judeus. Respondeu, versículo 22, respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa noite. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. E eu sei que o Senhor está aqui essa noite. E que o Senhor possa me usar e me esconder atrás da tua cruz, para que somente o teu nome seja glorificado. O nome santo de Jesus, o Todo-Poderoso do universo. E toda a igreja diz: se você observar a história de Jesus, desde o início você vai observar Maria grávida. Não antes da gravidez, ela engravidou e tinha que contar para José a respeito de uma gravidez que ela era virgem. Então nós temos aí um primeiro impacto em relação à vida de Jesus. Maria está grávida, ela estava noiva, ainda não tinha tido nenhum contato com José e está grávida. Olha o primeiro impacto, que ela tem que conversar com José, até que o anjo diz assim: não, eu vou visitar José também, vou dar uma força para ti, para que não haja uma separação, ou que ele entenda o que o Espírito Santo está fazendo. De fato isso aconteceu, mas eu queria trazer à memória de vocês o sentimento de Maria nessa ocasião, em ter que contar para José que ela estava grávida sem ter tido contato com ele. Já começa ali o impacto, imagine a situação dela. E aí cresce a barriga, chega o tempo de dar à luz, então eles vão para o recenseamento, porque teve que se cadastrar outra vez, e eles vão para aquele lugar. Como todo mundo estava indo para fazer o seu recenseamento, sabe o que aconteceu? Não tinha vaga nos hotéis. Outro problema emocional na cabeça de Maria, porque agora ela está sentindo dores para ter o neném,
mas está em cima de um veículo da época. Imagina uma mulher grávida, sentindo dores para ter um bebê, em cima de um jumentinho, que o movimento é esse. E a mulher está sentindo dor e está se segurando. E ela chega numa hospedaria e batem lá, e quando ela chega, alguém diz assim: não tem lugar para você aqui. Imagine a cabeça de Maria, de José, e imagine que esse sentimento que ela está sentindo está passando para o bebê também. O bebê está sentindo toda a tristeza da mãe, toda a preocupação da mãe, toda a dor da mãe. Está Jesus ali sentindo tudo isso. Mas ele chega numa outra hospedaria e ele bate na porta e, mais uma vez, não tem lugar para você aqui. E de cabeça baixa, desesperado, mas diz: olha, subindo aqui, tem um lugar onde eles criam uns animais, talvez você consiga um lugar lá, e você conhece a história, lá nasceu Jesus. Aonde nasceu Jesus, o cheiro não era muito agradável, porque aonde se cria animais, você sabe que o cheiro de esterco é muito forte, xixi é muito forte, mas Jesus estava ali, e ele nasceu com essas situações emocionais, tanto da mãe quanto da situação do que ela estava vivendo. Ele recebe tudo aquilo. Essa é a história do início do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus. Mas quando ele estava lá no céu, quando ele ainda estava lá no céu, ele recebeu uma missão dada por Deus para que fosse salva a humanidade. Mas até chegar o dia de acontecer a salvação da humanidade, era necessário passar por um processo. Jesus, ele vem agora de uma gravidez complicada, Jesus vem de um nascimento em um lugar complicado, e ele vai passar 30 anos vivendo como homem, como eu e como você, sentindo as mesmas emoções, sentindo os mesmos desejos, recebendo as mesmas tentações, mas ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele sabia pelo que ele veio. E a mesma coisa acontece com cada um de nós. Eu imagino Jesus, quando criança, brincando com os seus irmãos, ali no momento de felicidade, no momento de uma alegria extrema, eu consigo ver Jesus correndo, brincando, mas ao mesmo tempo ele lembra que ele está com uma missão, ele tem um objetivo de salvar a mim e a você, que nós nem imaginaríamos em estar aqui um dia. Mas com 12 anos ele está ali no templo e começa a fazer milagre. E as pessoas diziam: quem é esse que fala tão bem, que tem uma oratória maravilhosa e que fala com conhecimento profundo dos céus? Quem é esse? Aí alguém dizia: ele nasceu lá, filho de Maria e José. Ah, mas se ele é filho de Maria e José, eles não têm muito essa sabedoria toda. Como é que ele tem esse jeito? Ele sabe das coisas. E lá no Alcorão, eu estudei sobre isso. Tem algumas vezes, ele está escrito no Alcorão, que ele fazia, não está na palavra de Deus, eu não vi, mas está escrito lá que eles faziam de barro passarinhos e Jesus fazia da vida. Está lá no Alcorão, mas eu pego lá do Alcorão para que a gente possa imaginar que Jesus, mesmo com 12 anos de idade, já fazia milagres. Embora a Bíblia está falando do primeiro milagre de Jesus foi na transformação no casamento de Caná da Galileia. Mas Jesus, com 12 anos, ele estava falando para os seus coleguinhas, os seus amigos, sabe por quê? Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele sabia pelo que ele veio, mas também sabia que até os 30 anos ele ia viver como cada um de nós. Mas lá na frente você vai ver Jesus um pouco mais adulto, já jovem, fazendo tantas coisas, e ele está começando a ter amigos, e ele encontra amigos como Lázaro. Lázaro, a Bíblia diz que ele era um cara que gostava de muita festa. Então, com certeza, a Bíblia, a gente tem que parafrasear para imaginar como era a história de Jesus até os tempos de hoje. E Jesus ia com Lázaro e suas irmãs, e eles participavam de festa. A Bíblia diz que Lázaro era um cara festeiro, era um cara muito assim, ligado, tinha festa. Jesus, ele era um amigo muito, muito próximo de Jesus. Agora Jesus, então, ele vai passando os tempos, vai chegando o tempo de ele sofrer por mim e por você na cruz.
Ele então começa a separar discípulos, porque ele já está numa idade adulta, teve as mesmas tentações que tu tem, Elton, que eu tenho, que cada um de nós homens tem, mas ele simplesmente sabia o propósito e o objetivo e sabia pelo que ele veio. E quando nós sabemos para onde nós iremos, muito difícil quando a gente está focado, sabendo para onde eu vou, para onde você vai, se alguém chamar a tua atenção, você só um momento, eu estou focado, assim como aconteceu na construção do muro de Jerusalém. Quando você está focado, você vai conseguir, você vai chegar lá, ainda que tenha tentações, ainda que tenha pessoas chamando a tua atenção, e ainda que pessoas sejam colocadas do teu lado para te atrapalhar, vai acontecer, porque o diabo, ele é diabo desde lá da fundação, ele não deixou diabo, ele é paciente, ele vai esperar o momento certo, o momento da fraqueza para agir, e não foi diferente com Jesus. Não foi diferente com Jesus. Ele está agora ali, o Senhor Jesus, separando aqueles que serão os seus discípulos, ele faz os seus 12 discípulos, reúne tudo ali, já com os seus 30, para seus 3 anos que ele vai viver o seu ministério, ele chama os seus discípulos, cada um de uma maneira diferente, com uma situação diferente, porque se ele chamasse doutores, psicólogos e aquela coisa toda ali, iam dizer que os milagres iam acontecendo na vida daquelas pessoas por conta do seu nível intelectual, e não era isso. Jesus fez questão de pegar Pedro, um cara iletrado, um cara muito bravo, aquele cara que não levava recado para casa, por tudo ele brigava, e ele era ali com facão o tempo todo. Durante o tempo que ele andou com Jesus, a faca estava do lado, o facão estava do lado, ele era um cara que resolvia tudo na hora, mas Jesus disse assim: eu vou transformar essa vida, para que lá na frente, em 2026, talvez alguém na plateia esteja ouvindo esse testemunho, e vai dizer assim: eu não consigo servir a Jesus, porque eu sou muito bravo, porque eu brigo por qualquer coisa, porque eu perco a paciência. Ney, você não perde a paciência. Jesus está dizendo na vida de Pedro, que assim como ele transformou um homem letrado, um homem bravo, um homem muito, que não levava recado para casa, ele transformou a vida de Pedro, e a primeira pregação de Pedro, após a morte de Jesus, converteu 3.000 almas. Com você não vai ser diferente. Mas hoje nós estamos falando de um culto onde verdadeiramente nós estamos falando de uma passagem, a Páscoa. Quando você observar que Jesus agora, com essa idade de já nos 30, 33 anos, por 30, 33 anos, ele está exercendo o seu ministério. E em algum lugar ele está andando e alguém chega e diz para ele assim: Jesus, o teu amigo Lázaro, ele está morto. Imagina só que eles tinham amizade de festa, de estar lá e tal, aquela coisa toda. Quando Jesus ouve isso, existiu agora o menor versículo da Bíblia, que diz: Jesus chorou. João 11:35. Jesus chorou porque Lázaro morreu. Jesus se conhecia que ele tinha poder e sabia que ele poderia ressuscitar Lázaro. Por que eu estou trazendo, parece que uma mensagem em cima da outra, para você entender que quando Jesus, ele no meio da infância, adolescência e agora na fase adulta, ele tem amigos como Lázaro, onde você vai encontrar um momento da ressurreição de Lázaro. Jesus, ele volta ao encontro de Lázaro, e Lázaro já estava morto há 4 dias, o seu amigo. Maria não acreditava nem que ele poderia fazer, ainda disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele disse: acalma, mulher, porque teu irmão dorme. Como que ele está dormindo há 4 dias que ele está lá dentro do túmulo? Jesus, ele vai lá, manda tirar a pedra, porque aquilo que o homem pode fazer, ele não faz. Jesus só vai fazer algo na minha e na tua vida quando está na casa do impossível. E se você está aqui essa noite e tem algo impossível, coloca nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor dos impossíveis. E quando mandaram tirar a pedra, Jesus chama Lázaro: ei, Lázaro, come here, please, because I love you, eu te amo. Vem para fora. Você não poderia ir embora sem mim. Você não poderia sair sem mim. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu aliado. Então lá vem Lázaro saindo, e eles se abraçam, e a alegria é maravilhosa, e a festa continua.
Mas Jesus tinha um propósito, tinha um objetivo. A Páscoa. Sabe o que aconteceu? Jesus, ele ensinou os seus discípulos a seguirem e a falarem aquilo que eles estavam vivendo e vendo. Alguns não tiveram com Jesus ali lado a lado, mas começaram a pregar o evangelho e a falar do que eles viram e ouviram através dos seus discípulos. Experiências ali lado a lado, teve deles que eram para se converter de verdade, mas não se converteu. Estava no meio deles, mas ele não se ajeitou. Jesus ainda tentou dar o cofre da igreja, tentou dar a ele as finanças do ministério dele, para ver se ele mudava a ideia, porque o Senhor sabia todas as coisas. Judas não saiu para bode expiatório. Judas, ele poderia ter sido salvo, porque a salvação veio para todos. Nenhum de nós que estamos aqui podemos levar, porque eu já vi pessoas dizerem que aquilo tinha que acontecer para que Jesus morresse. Se Judas não tivesse traído, eles tinham pego Jesus do mesmo jeito, porque já estava proposto no coração do inimigo destruir o Filho do Homem. Judas, ele simplesmente entrou de gaiato, porque ele tinha uma ferida no coração. Que ferida é essa, pastor? O senhor está dizendo que Judas traiu Jesus porque ele tinha ferida no coração? Imagina que Judas está andando com Jesus, ele vê os milagres de Jesus, ele viu o que Jesus fez, ele viu tanta coisa e ele disse: esse cara vai me ajudar. Ele fez de Jesus o super-homem, ele fez de Jesus aquele que nós chamamos de um nosso herói. As crianças da minha infância, nós tínhamos o super-homem, o Superman, o Homem-Aranha. Os da agora tem os impossíveis, incríveis, sei lá como é que é o nome deles. Os intocáveis, nem sei. Mas sabe, Judas, ele diz assim para Jesus: bem que o Senhor poderia, né? Esses judeus aí, eles foram lá na minha casa, meus pais são comerciantes. E sabe o que eles estão pedindo? Eles estão extorquindo a minha família por conta desses impostos. Ele pensava que Jesus ia dizer bem assim: pois é, eles estão fazendo isso com você, Judas. Era o que Judas esperava. Eles estão fazendo isso com você, Judas. Mas deixa ele comigo. Judas esperava isso. Deixa eles comigo, porque agora mesmo eu vou mandar uma comitiva de anjos e vai matar todos os seus inimigos. Só que Jesus não falou isso. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, porque ele tinha um propósito, tinha um objetivo. O meu reino não é desse mundo. Aí Judas ficou: como é que é? Repita de novo que eu não ouvi direito. O meu reino não é desse mundo. Ou tu não sabes que se eu quisesse, mandasse uma comitiva de anjos, nós destruiria todo mundo aqui? Mas não foi isso. Judas ficou triste. Poxa vida, eu estou andando com esse cara para cima e para baixo, ele não me paga nada, ele não faz nada, eu estou andando aqui, estou ajudando, eu estou até na contabilidade, eu estou precisando de um favor apenas, que ele mande uma comitiva de anjo para destruir esses romanos. Estou muito triste com Jesus, como diz alguns, magoou. E ele ficou magoado com Jesus. Mas pelo menos eu vou tirar um dinheirinho, né? Vou pegar um dinheirinho, já que eu sei que os romanos querem pegar ele. Eu vou pegar um dinheirinho e vou dizer aonde ele vai estar. Judas então vem de Jesus. Traiu Jesus. Mas antes que Judas traísse Jesus, eu quero convidar as irmãs da Santa Ceia que se posicionasse, porque a gente vai fazer algo diferente. Como se fosse. Jesus, ele está ensinando até o último momento, para que pessoas no nosso tempo entendessem o objetivo, o propósito pelo qual ele veio. E pessoas estão aqui hoje como pessoas estavam naquele tempo, mas não entenderam o propósito da salvação, não entenderam o objetivo pelo qual veio Jesus. Eles não entenderam. Jesus estava ali pregando, ensinando, curando, salvando, mostrando o seu poder ali ao vivo e a cores. E a multidão seguia pelo que ele podia fazer, não pelo que ele era.
Muitas igrejas estão lotadas porque as mensagens são: vem para a igreja, dá o teu dízimo, dá a tua oferta, dá a tua semente, traz uma oferta que tu vai ser próspero. Isso não vai acontecer enquanto você não entender verdadeiramente qual o objetivo e o propósito da vinda e da morte do Senhor Jesus, que foi para que eu e você fôssemos salvos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Era isso que o Jesus estava falando. É isso que Jesus falou. Jesus, ele dá riqueza. Jesus, ele vai te prosperar, vai te prosperar. Ele vai te fazer um empresário bem-sucedido, ele vai te fazer um empresário bem-sucedido, mas isso não vem primeiro que a salvação. Quando nós entendemos o sacrifício na cruz e aceitamos Jesus de verdade, a coisa vai acontecer por consequência da nossa fidelidade a Ele. Se você for fiel em tudo que você faz, se você tiver excelência em tudo que você faz, não enganando, não traindo, não mentindo, você é um candidato a prosperar, você é um candidato a crescer. Mas tudo tem que ser com qualidade, com honestidade. Tem que ser transparente, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Jesus, antes de ser preso, ele reúne todos. E eu queria muito que você não ficasse de fora. Ele chama para uma grande ceia. E a ceia que eu convido a igreja de ministério diante da glória essa noite, você é sentar à mesa com o Senhor, é participar da ceia do Senhor. O Senhor Jesus queria muito que isso acontecesse. Naquele dia ele sabia que tinha alguém ali que iria o trair, mas ele ensinou para que a gente pudesse guardar quando ele voltasse outra vez. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e, tendo dado graça, serviu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, ele pegou o vinho, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o vinho, dizendo: esse é o cálice do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, de comer desse pão e beberes deste cálice, e anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Mas aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo. Por isso, cada um de nós examine-se, pois, a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. O Senhor convida eu e convida você essa noite para essa Páscoa, a verdadeira Páscoa. Senta à mesa com o Senhor. Ah, pastor, eu não estou digno. Quem sou eu, pastor, para dizer que você é digno ou que você não é digno, a não ser você mesmo sabe? Ah, pastor, eu vivo com essa mulher, mas eu não sou casado com ela. Isso é teologia. Eu não me importo com isso. O pecado que impede, na minha concepção, eu não quero nem saber quem é teólogo. Eu vou responder pelo que eu prego. A única coisa que te impede é o pecado, mas uma vez confessado, ele deixa de existir. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ele não precisa mais nem vir para a igreja, já está condenado. Quando a pessoa tira a sua própria vida, esse aqui não vem mesmo, porque tirou a vida, já está condenado. Mas eu não sei qual é a tua situação hoje que você veio aqui. Eu ainda vou continuar pregando, mas faz parte da pregação nós ceiarmos essa noite. E eu queria que você ficasse de pé só por um momento e nós orássemos ao Senhor.
Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa. Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor possa estar visitando cada coração. O Senhor sabe da história de cada um, assim como foi a tua história, como foi a história do nascimento, como foi a história da tua infância, como foi a história, Senhor, da tua vida como criança, como jovem, adolescente, como adulto. Cada um de nós também temos uma história. Talvez uma história alegre, uma história triste. Alguns não viveram com os seus pais, alguns perderam os seus pais, alguns estão aqui, estão sofrendo porque estão sendo oprimidos, porque estão sem finanças, porque estão desempregados. Mas, Senhor, nessa noite vai ser diferente. Nessa noite nós nos encontramos aqui para sentar à mesa contigo, porque a tua palavra diz que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles, e eu sei que o Senhor está aqui essa noite. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que nada, mas nada, nenhum pensamento estranho, contrário, possa tirar a visão de que essa pessoa pode cear essa noite. E eu te peço, Santo Deus de Israel, só o teu Santo Espírito para convencer cada um do que deve fazer, em nome de Jesus. Toda a igreja repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador e eu necessito do teu perdão. Me perdoa. Eu quero estar limpo, lavado, remido pelo teu sangue. Senhor, eu quero sentar à mesa esta noite e eu quero ceiar contigo. O meu corpo, a minha alma será restaurada, será renovada, será transformada em teu santo nome, o nome santo de Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido você, podeis sentar, eu convido você a sentar à mesa. Eu convido você a participar desse momento, enquanto o grupo de louvor toca um louvor. Os irmãos vão servir a ceia agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento esse cálice, eu te apresento o pão, e eu te peço, Espírito Santo, que esse pedaço de pão que está aí agora representa o teu corpo. Senhor, que foi dado por nós ali, que foi batido, machucado, que colocaram uma coroa de espinho em tua cabeça, Senhor, bateram em ti. E às vezes, olhando cenas parecidas com o que aconteceu, a gente sente dores e tristeza. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que ele venha ter um efeito de salvação, cura, libertação, restauração, em nome de Jesus. Que o vinho que representa o teu sangue possa nos lavar de toda acusação, de todo o pecado, de maneira que nós possamos estar todos limpos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis servir enquanto cantamos. Cadê a nota? Lá maior. Não sei, já tem a nota? Tem, porque ele vive. Não, lá maior fica ruim para vocês, né? Qual é a nota que fica bom para elas? Sol, né? Sol, vai. Chama. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que
que vivo está. Deus enviou em seu Filho amado pra nos salvar e perdoar, e na cruz morrer e por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E porque Ele vive, posso ver o amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim e chega a hora em que a morte enfrentarei, e sem medo então, e terei vitória, e terei a glória do meu Jesus, que vive está. E porque Ele vive, posso ver o amanhã. E porque Ele vive, temor não há. E mais eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Todos receberam o vinho e o pão? Todos receberam? Alguém está sem e gostaria de participar? Eu queria convidar todos a sentar à mesa com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele reúne os seus discípulos e disse: está chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue para o objetivo e o propósito pelo qual Ele veio. Mas Ele disse: fazei sempre isso em memória de mim, porque todas as vezes que fizer, você vai estar renovando a aliança que eu estou fazendo com vocês agora. É por isso que nós ceiamos. Se você tem o pão que representa o corpo, imagine que você está colocando agora
em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. E o pão representa o corpo. Então coma do pão e beba do cálice. Ao contemplar uma criança, vejo pureza em seu olhar. Terei então sua confiança. Terei então sua confiança em esperar o amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só a igreja. Adore o Senhor. Você sabia o propósito de Cristo? Você sabia qual o objetivo pelo qual Ele veio e está chegando ao final? Da verdadeira Páscoa. Ele morreu por mim e por você. Mas chega um momento então em que Ele é levado para ser açoitado pelos meus pecados e pelos seus pecados. Bateram nele, cuspiram nele, maltrataram ele, por mim e por você. A Bíblia diz que a sua nudez estava à mostra, ele estava totalmente nu. Ele carrega uma cruz pesada. Em algum momento antes disso ele diz assim: Senhor, Pai, se possível for, afasta de mim esse sofrimento, esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, sim a tua. Porque ele estava vendo pelo que ele iria passar, e agora o que ele estava passando, carregando a cruz com uma coroa de espinhos, sofrendo humilhação. Colocaram ele no chão para pregar em uma cruz que não era para ele, era para Barrabás.
Barrabás, ele era maior que Jesus em estatura. E ele, ao ser colocado para ser pregado na cruz, as mãos não alcançaram o furo que já era furado antes, onde iria entrar o prego. Eles amarraram então a parte do braço, e ao colocar Jesus, esticaram para que chegasse até o outro lado. E ele estava totalmente nu. Pregaram os seus pés por mim e por você. E quando colocaram naquele buraco que bateu a cruz no fundo do buraco, ele sente mais dores ainda, mas em nenhum momento ele chama uma comitiva de anjos para destruir aqueles que estavam fazendo mal a ele, porque ele tinha um objetivo, um propósito. E o objetivo e o propósito de Jesus era eu e você. Mas quando chega num dia como hoje, está todo mundo, fica com raiva, o marido da mulher, porque não recebeu um chocolate que não tem nada a ver com sangue, com sacrifício e cordeiro, não tem nada a ver com coelho. Se eu não receber chocolate, tanto faz, porque o que o meu Jesus fez na cruz do Calvário foi muito maior e incomparável. Pode aplaudir ao Senhor. Indiscutível. Mas talvez você está aqui hoje, não recebeu chocolate nem visitação de um coelho, mas eu quero te dizer que o Cordeiro Santo de Deus está aqui essa noite. O Cordeiro Santo de Deus está aqui essa noite, e Ele visita o meu coração e o teu coração. Ele sabe o teu sofrimento, Ele sabe do que você precisa. Você não está sozinho, você não está sozinha. Quando Ele está crucificado, o que nós lemos? Pilatos manda colocar a placa lá, está escrito: Rei dos Judeus. Sabe de uma coisa, irmãos? O versículo que nós lemos está dizendo que ali era a passagem de todo mundo. E eles eram muito estudiosos. Eles viram aquela placa ali, Rei dos Judeus. E eles foram lá com Pilatos. Pilatos, não tem como o senhor refazer aquela placa e colocar como ele falava, o Rei dos Judeus? Ele diz assim lá no versículo último: o que eu escrevi. Põe para mim de novo esse versículo. João 19, 22 diz: respondeu Pilatos: o que eu escrevi. Simples assim. Eu estava tentando entender, porque eu vi muitos comentários a respeito disso. Mas na placa que estava acima da cabeça de Jesus, estava escrito assim, ó. Eu pedi para o menino: cadê? Yeshua? Eu pedi para ele escrever, botar lá como está escrito. Você consegue ver? Yeshua, estava escrito: Hanotzeri Oemelech Hayudim. Yeshua Hanotzeri Oemelech Hayudim. Quando os sábios viram isso, eles perceberam que entre essas palavras escondia algo muito mais poderoso, e Pilatos não sabia. Se você observar as iniciais, está escrito Y,
H-V-H, Yahvé. Quando Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Deus estava lá, sofrendo a dor, a mesma que o Filho, porque é uma só pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pilatos não sabia o que escrever. Jesus estava sofrendo com o objetivo, com o propósito, estava se cumprindo. Eu não sei qual é a tua dor, eu sei a minha. Eu sei o que eu preciso mudar, eu sei o que eu preciso fazer. E cabe a mim agora, entendendo que Jesus não estava sozinho na cruz, que o sofrimento que ele teve, Deus, o Pai, também teve. Eu vi muitas ministrações dizendo que nesse momento, talvez Jesus, quando olha para cima e que ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, alguns ministradores e teólogos dizem que Jesus olhava e via Deus de costas. E olhando agora para uma escrita de um homem, para a crucificação de um Deus, ele fala que Deus ali, sem saber, com palavras embutidas, sem que eles soubessem, Deus estava lá. O Senhor Jesus sobe, vem o Espírito Santo, e se eles são três em um, está entre nós o Espírito Santo, Jesus e Deus. Diga: eu não estou só, Jesus está comigo. Esse sofrimento vai passar, essa dor vai passar. Tem que passar. E às vezes nós não contamos para alguém aquilo que está acontecendo conosco. E talvez carregamos uma enfermidade embutida, e sofremos embutido no silêncio. Mas aqui é fácil nós estarmos rindo, cantando, tocando, pregando, se alegrando. Mas quando tudo acaba, que as portas se fecham, eu volto para o meu sofrimento. E o Senhor Jesus veio essa noite dizer assim: que você sentou à mesa com Ele, você ceou com Ele, e você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está conosco. Por isso toda enfermidade embutida, todo sofrimento embutido, tudo que está escondido, o Senhor sabe. O Senhor, Ele olha para mim e para você. Mas assim como Ele olhou para Lázaro, Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? Assim como aquela mulher determinada, com aquela dor embutida, escondida, se lança aos pés do Senhor. Ele diz: de mim saiu o poder. Mas os discípulos não entenderam. Senhor, tem tanta gente aqui, o Senhor disse que alguém te tocou, porque tocou de uma forma que eu e você precisamos tocar no Senhor Jesus essa noite. Você não precisa contar para mim qual é a sua dor, qual é o seu problema, qual é o seu sofrimento, porque Jesus sabe. Mas Ele quer que você fale para Ele: Senhor, está aqui. A minha tristeza é essa, a minha angústia é essa, o meu sofrimento é esse. Eu não sei quem sou e nem para onde vou, e na maioria das vezes eu me encontro em lugar algum. O Senhor Jesus tem dizendo hoje para mim e para você que hoje é dia de libertação. Hoje é dia em que a verdadeira Páscoa vai passar. Assim como foi lá no Egito, que o anjo da morte passou para que o povo fosse liberto, o anjo da vida está passando hoje aqui, para que você seja liberto
desse sofrimento infernal que você está vivendo. E se eu fosse você, não esperava muito. Fiquemos de pé e venha ao Senhor, aquele que precisa de um milagre urgente essa noite, porque o Senhor está aqui. Aleluia! Vai! Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Aleluia! Condenado era Você pode sair do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você. eu, e condenado era Aleluia! e condenado era eu, e era condenado era eu, e ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. E ele foi julgado em meu lugar. E hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. E hoje eu tenho vida. O vento rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tua é a glória, acima de todo nome está. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor.
estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Eu sou livre. Eu sou livre, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Será que você pode declarar isso? Eu sou livre, E eu sou livre. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Declare isso. E eu sou livre. E eu sou livre. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. E eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor. Eles crucificaram Jesus. Tiraram Jesus da cruz. Para que houvesse libertação. Que você fosse livre da opressão. E você que está aqui essa noite, você vai receber isso. Colocaram o meu Jesus, tiraram da cruz. Colocaram ele no túmulo. Acabou. A cruz agora está vazia, pastor. Ele está no túmulo. Colocaram uma pedra. Agora acabou. Mas no domingo como hoje, num domingo como esse, no terceiro dia, a terra Estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre
Mas as mulheres pegam então um pano e vão visitar o túmulo de Jesus. Mas no meio do caminho, o pastor Raimundo, elas vão conversando dizendo: quem vai tirar a pedra para nós? Somos apenas mulheres, nós não temos forças. Imagine eles já pensando na dificuldade. E nos tempos de hoje, antes de chegarmos no nosso objetivo, nós colocamos uma pedra no caminho dizendo: quem vai tirar a pedra por nós? Quem vai fazer isso por nós? Até hoje é assim. Mas eu quero dizer para mim e para você essa noite que toda pedra que foi colocada no teu caminho para que você não alcançasse o seu objetivo, ela foi retirada. E sabe de uma coisa? Elas estão chegando diante do túmulo e observa que a pedra está removida. E quando elas estão se aproximando ali, alguém falou com elas. O que falou? E eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, veio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos, pra eles começarem, Maria, a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está aqui. E o milagre já aconteceu na tua vida. O milagre já aconteceu na tua vida, 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 na tua vida. A terra Estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos
Aleluia. Jesus ressuscitou. Jesus, Ele vive. Você precisa apenas celebrar a Páscoa, a passagem do menino Jesus. Nessa noite, eu profetizo que o sangue derramado na cruz do Calvário, ali no Gólgota, está sendo derramado sobre muitas vidas aqui essa noite. Um lençol do sangue de Cristo está sendo derramado sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, em nome de Jesus. Você não tenha mais dúvida nenhuma de que você é livre. Você é livre. Você é livre do Egito, livre da enfermidade, livre do problema, livre do sofrimento. Ainda que esteja apertando, dê risadas, celebre na presença do Espírito Santo a tua vitória, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive. Celebre a vitória, porque Ele vive, Ele vive. E eu queria dizer uma coisa aqui para você. Eu queria que você levantasse de suas mãos e fizesse assim, ó. Assim, ó. Assim, isso. Talvez você nem pudesse fazer assim. Isso. Talvez você entrou triste, mas agora não tem mais tristeza. Sabe por que você não está triste? Porque Ele vive e Ele está aqui. Posso crer. Toda a tristeza foi embora e nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive. Diga bem forte: eu creio que Jesus vive e Ele está aqui. Você vai fazer um convite para Ele agora. Você vai dizer assim: Jesus, pega na minha mão, vamos para casa comigo. Eu não vou mais te deixar sair de perto de mim. Nós vamos celebrar a noite toda, porque o Senhor me livrou das dores, da enfermidade, da tristeza e do pecado. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ei, já terminei, diga ah. E os avisos, vão lá nos avisos. Cadê o menino dos avisos? Coisa Boa. linda. Opa! Boa noite, igreja. Vamos para os avisos, é bem rapidinho, tá bom? Só prestar atenção aqui para você que está nos visitando. Seja muito bem-vindo a essa igreja MDG, tá? E olha só, sábado, dia 11 de abril, vem aí a Rede das Crianças. Pai, mãe, já começa a se preparar, tá bom? Ó, é a partir das 18 horas, tá? Não deixa essa criança em casa, tire celular, tire de frente da televisão, traga para a igreja. Olha só o tema: o verdadeiro amor.
João 3,16. Quem conhece aí João 3,16? Né? É bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom? Pai e mãe, é para trazer, já marca aí, tá bom? 6 horas aqui na Igreja MDG, dia 11 de abril, sábado. Posso contar com vocês? Ah, igreja, essa igreja. Vamos lá, posso contar com vocês, igreja? Amém. Vamos reforçar agora o nosso encontro com Deus. Já prepararam? Eu tenho certeza que todos já estão preparados, só aguardando o momento certo. Olha, dia 1º, dia 2 e dia 3 de maio é o nosso encontro com Deus aqui, tá bom? Da Igreja MDG. Então, para você que está vindo pela primeira vez, bate uma foto, entra nas nossas redes sociais que vai estar tudo explicando lá direitinho para vocês como funciona. Olha só, temos o preço unitário, tá? O ingresso unitário apenas R$150. Ah, mas eu queria algo mais especial, eu queria levar minha irmã, meu irmão, eu queria levar meu pai, minha mãe. Tem o combo família, olha só o combo família aí, ó. O primeiro combo, 3 pessoas, R$130 cada pessoa. Não é bom assim? Quer levar mais gente? Vamos lá para 5. O segundo combo é 5 pessoas. Cada pessoa cai, ó, o valor para R$100 cada. Quer mais informações? Lembrando, isso é bem importante, tá bom? Essa promoção dos combos é até dia 15 de abril. Então, ó, é só correr aí, já se programar, tá bom? Procura a pastora Rosiane, ela vai estar lhe informando tudo direitinho. Quer mais informações? Chame seu líder, entre lá no grupo da MDG e vai estar tudo explicando direitinho para vocês, tá bom? As inscrições é até dia 26 de abril. Irmãos, não deixe para a última hora. Se inscreva, deixe tudo já direitinho, prepare sua mala e fique só esperando para receber essa bênção maravilhosa. E como é costume dizer nos encontros, né? Vai ser tremendo! Quem já foi já sabe disso, né? Amém, igreja? Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, amém? Vamos ficar de pé, amém? É só para conectar o que já foi ministrado aqui, amém? No nome de Jesus, né? Deus vai nos abençoar tremendamente essa semana. Levanta a tua mão aí. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que a presença do Senhor através do Espírito Santo seja real na sua vida, na sua casa, ali no seu quarto de oração, na sua cozinha, em nome de Jesus. Onde você estiver, que a presença, a bênção do Senhor esteja em o nome de Jesus. Vão todos na graça e na paz do Senhor, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus.